pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então nós vamos dar aqui prosseguimento àquilo que nós estávamos conversando na época que nós estamos aí no treinamento presencial aqui na nossa unidade. Então esse conteúdo está sendo preparado especialmente para esse momento, vai ficar registrado também, para que você possa aí dar prosseguimento nos seus estudos e você não fique parado até então nesse momento aí de reclusão. Então o que eu vou falar com vocês hoje, dando continuidade àquilo que nós estamos conversando sobre redes de computadores, nós vamos expandir a nossa rede. Nós vimos então, em alguns vídeos anteriores, inclusive do canal também, nós focamos muito nas redes internas, nas redes LAN. E agora eu vou começar a migrar com vocês para as redes de longa distância, Então a nossa ideia hoje é pegar aí algo muito mais abrangente para que você possa entender e desvendar todo o mistério ou qualquer dúvida que você tenha sobre as redes de longa distância. E toda vez que a gente fala de redes de longa distância, nós falamos de internet. Então o que é a internet? A internet muita gente acha que é algo abstrato, Quando você se conecta à internet, você tem que fazer a seguinte pergunta: você está se conectando onde? Você acha que o seu computador está indo para o quê? Para uma outra dimensão? O seu computador está indo para outro planeta? Está indo para Nárnia? Está indo para Namekusei? Para onde que ele está indo? Geralmente é o seguinte: a internet nada mais é do que uma rede de computadores. Essa rede que nós montamos em casa, onde nós temos as conexões entre dispositivos computacionais como televisão, console, computadores, tablets, celulares, notebooks, você acaba fazendo o quê? Uma rede dentro da sua casa, ok? A internet nada mais é do que a gente fazer a conexão de todos os dispositivos, de todas as pessoas, empresas ou pessoas físicas do planeta inteiro. Então você entra como se fosse, entre aspas, em um grupo de WhatsApp, ao qual esse grupo tem todo mundo do planeta. E você consegue trocar uma ideia, você consegue se conectar com qualquer pessoa, com qualquer dispositivo do planeta. Então a internet nada mais é do que uma rede de computadores do tamanho do planeta Terra, ok? Então a internet, quando você se conecta a um site, você está se conectando a um outro computador. Então da mesma maneira que em casa, às vezes você tem o compartilhamento de pastas entre o computador que está num quarto e um computador que está no outro quarto ao lado, a internet, ela te dá aí a possibilidade de você fazer a conexão da sua casa com um computador que está em qualquer canto do planeta. O problema é o seguinte: a questão de segurança, A internet, obviamente, ela tem os seus protocolos de segurança, ela tem aí as camadas de segurança em seus servidores, mas não é um ambiente 100% confiável. Na verdade, é um ambiente até bem hostil. Por quê? Da mesma maneira que você não abre a porta para qualquer pessoa que toca a sua campainha, na internet nós utilizamos exatamente o contrário daquilo que nós fazemos. Então, quando a gente se conecta a um site, eu não consigo dizer para você onde esse computador se encontra, se esse computador realmente tem todas as diretrizes de segurança para que você possa fazer uma conexão segura. Eu não consigo falar da índole, do caráter da pessoa que está do outro lado do computador. Então, enfim, é um ambiente que a gente conta aí, com o nosso conhecimento e também com um pouco de sorte também. Então, para a gente poder começar a trocar umas figurinhas sobre a internet, eu vou trazer uma linha do tempo para vocês, para a gente poder entender como que deu início. Ela não começou do nada, entendeu? A internet não começou no Orkut, como diz o outro, A internet começou muito antes, então eu vou ter que pegar alguns conceitos aqui interessantes para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Então, para isso, nós vamos ter que fazer uma viagem no tempo, tá, pessoal? Nós vamos viajar no tempo e nós vamos entender que a internet é algo velho. Por mais que a internet, nossos pais, ou os nossos conhecidos, até a gente mesmo, pense que a internet é algo que tem a ver com tecnologia de última geração, tem a ver aí com coisa muito recente. Muito pelo contrário, a internet é muito mais velha que você, pode ser mais velha que seu irmão, até mesmo pode ser mais velho aí que seus pais. Então a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo, nós vamos ter que voltar exatamente a 1969, tá? Então a internet ela começou em 1969, O Google começou nessa época? Na verdade não. A ideia da internet, ela começou a ganhar corpo, ela começou a ganhar o seu conceito a partir de 1969. Antes disso, estava acontecendo alguma coisa muito importante no nosso planeta, E eu quero citar uma delas para vocês, que é a Guerra Fria. Então quer dizer que você não vai dar aula de história, vai dar aula de geografia? Pelo amor de Deus, lógico que não.
Mas para a gente poder pegar todo o contexto e vocês entenderem por que a internet foi desenvolvida, é interessante a gente entender um pouquinho do que aconteceu nessa época. A Guerra Fria, na verdade, ela começou, né, se você pegar o seu livro de história, se não me falha a memória, começou em 1947 e ela deu o seu final em 1991, com a queda da União Soviética, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. Em 1969, é uma data muito chave, por quê? Porque é o auge da Guerra Fria, é na hora que o negócio, né, tá ali, desculpa o trocadilho, né, de Guerra Fria, tá pegando fogo, ali que o bicho estava pegando, ali que estava sendo dedo no olho, ali que o pessoal estava puxando o tapete. Por quê? O pivô da Guerra Fria, um dos pivôs que eu quero destacar, é a corrida espacial. Então aqui, ó, você está vendo que nós temos aqui o início da internet em 1969, e com isso foi criada a ARPANET, exatamente para essa questão aí da corrida espacial. Então a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra que envolveu ideologias políticas. Então foi o embate de duas potências econômicas e duas potências ao mesmo tempo armamentistas. O que quer dizer isso? Que desenvolvem armas não de calibre, mas de destruição mesmo, né? Em massa. Então teve a questão aí das ideologias políticas. Quais são as ideologias políticas aí que você lembra disso? São as ideologias socialistas e a ideologia capitalista. Então a União Soviética estava do lado do socialismo e os Estados Unidos com seus aliados estava aí, né, do lado do capitalismo, e foi, né, aí, né, digamos assim, fogo no parquinho mesmo. O que aconteceu? Em 1969 começamos aí foi o auge da corrida espacial, né? O que aconteceu? Em 1967, salvo engano, a União Soviética foi aí o primeiro país a colocar algum objeto na órbita da Terra, né? E foi lançado o satélite. Então por isso tem esse easter egg, né, da vacina russa, tem o nome de Sputnik, que foi exatamente o nome do satélite que a União Soviética, né, que a Rússia colocou em órbita da Terra. E também teve a questão aí do voo, né, do Yuri Gagarin, que foi até, né, ele saiu do planeta, ele saiu da Terra, orbitou a Terra e regressou, né, para o planeta. O que acontece? Nos Estados Unidos, se me falha a memória, foi o presidente Kennedy, ele pegou, deu um murro na mesa e falou: olha, beleza, se eles estão colocando aí gente na órbita do planeta, nós vamos fazer melhor, nós vamos levar a galera para a Lua. Então segura essa, ninguém entra com nós, porque nós aqui é fechamento. Então aconteceu exatamente isso. E aí veio a NASA com um planejamento para poder fazer aí o voo da Apollo 11, levando aí uma missão tripulada até a Lua. O que tem a ver uma coisa com a outra? Informação. Para que você possa fazer isso, você precisa de ter muita informação, uma base de dados complexa e também uma base de cálculo muito difícil. E para isso eu preciso fazer o quê? Armazenar essas informações, porque elas vão ser aproveitadas ao longo do tempo. Então como que eu vou fazer o armazenamento de uma forma segura, ao qual o país ali que está sendo meu rival não tem acesso a essa informação, não consiga sair na minha frente e também não consiga boicotar tudo aquilo que eu desenvolvi? Aí que veio o conceito da ARPANET. A ARPANET foi a primeira rede de computadores de longo alcance, fazendo a conexão entre 3 cidades, repito, 3 cidades dos Estados Unidos. E tudo que trafegava de dados na ARPANET eram dados acadêmicos, então tinha muito dado científico, que foi exatamente a base que foi utilizada para que a missão da Apollo 11 obtesse sucesso. Então isso aí era mais ou menos o que? Era um bloco mostrando para o outro que eu consigo fazer. Simplesmente isso. Olha, se eu consigo subir correndo 2 andares, aí eu vou lá e falo, não, eu consigo fazer 3, eu vou conseguir fazer 4, então era uma questão de corridas de gato e rato. Então a maneira que os Estados Unidos conseguiu para poder fazer o armazenamento dessas informações de forma que ficasse segura, foi o desenvolvimento aí do que nós chamamos da ARPANET. E com isso aconteceu, né? Tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que acreditam, o sucesso do homem chegando à Lua, né, com a Apollo 11, e foi o auge dos Estados Unidos, foi o auge da ideia capitalista, falando aí o que a gente consegue fazer, né, até onde nós conseguimos chegar, né? A questão é a seguinte: muita gente que é meio cética, né, que é cética, não acredita muito,
fica falando o seguinte: poxa, se em 1969 a NASA, os Estados Unidos, teve tecnologia o suficiente para poder fazer uma nave chegar na Lua, obviamente a tecnologia evoluiu muito de 69 para 2021, ou 2020, no caso do ano passado. A pergunta é, com tanta evolução, por que a NASA não voltou para a Lua? Por que a NASA não fez uma nova missão à Lua? Então tem muita explicação, tem muita especulação, e é um item que é muito legal para poder fazer o debate. Por que eles não voltaram? Algumas pessoas na NASA falam que o foco agora é a missão para Marte. Então a Lua, digamos assim, está meio de escanteio, então eles não voltaram até lá. Não sei se eles estão nessa soberba de falar, pô, se já consegui uma vez, ó, vou conseguir de novo. Então é desperdiçar dinheiro, que é caro pra caramba, você fazer uma missão tripulada, é questão de bilhões ou trilhões, para que você consiga bancar, para que uma nave, vá a um satélite, vá a outro planeta, então não tem condições de fazer um mísero gasto para poder chegar à Lua. Então eles estão com todos os seus esforços concentrados para Marte até então. Então aqui você tem os dois pontos que eu passei, tá vendo? Que em 1969 nós temos aqui o auge da corrida espacial, e também aí o auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com isso, a ARPANET ela se dividiu em dois braços. Nós temos aí um lado que é a MILNET. A MILNET é uma rede, uma infraestrutura de rede direcionada para a inteligência norte-americana, para que possa aí, armazenar dados militares. E aí entra aquele easter egg, aquela lenda da Área 51, onde está falando que é cheio de ET lá, voador, um monte de treta doida. E também a ARPANET ela se desmembrou para poder ter ali especificamente as informações acadêmicas, que são as conexões entre as principais universidades dos Estados Unidos. A MILNET também tem um detalhe, é daí que veio o sistema de inteligência, é daí que veio o sistema aí das informações direcionadas ao Pentágono, e daí que veio também aí, a questão aí da CIA, e é interessante a gente falar da questão da CIA, e da questão aí da KGB, que é como se fosse a CIA da Rússia, a questão das espionagens. Então, se você for pegar, por exemplo, filmes que mostram aí o início da década de 70, os anos 80, fala muito da questão das espionagens. Um easter egg muito interessante, eu como Marvel maníaco não posso deixar de falar, é a questão do personagem da Viúva Negra. A Viúva Negra ela tem essa pegada, a construção do personagem dela foi direcionada exatamente para a questão da espionagem, tanto é que ela é uma agente dupla. Ela foi treinada na Rússia, ela é russa, mas presta serviço nos Estados Unidos, então ela troca de lado quando convém. Então tivemos aí os agentes duplos, os agentes do lado dos Estados Unidos, os agentes do lado da Rússia. Então você pegando filmes dessa época, você vai ver muito essa questão da espionagem. Então o jeito mais correto de fazer aí o armazenamento dessa informação é uma forma que o outro lado não consiga ter acesso de forma facilitada. Então não adianta eu fazer uma gravação através de microfilme, igual a gente vê muito em Missão Impossível. Não adianta fazer uma gravação com fita de vídeo, fita com áudio, documento por escrito, porque isso pode cair, entendeu? Nas mãos aí do outro lado, que é concorrente com a gente. Então não tem muito essa mensagem se autodestruirá em não sei quantos segundos, isso não existe, é coisa de cinema mesmo. Então o jeito mais fácil é fazer um armazenamento aí utilizando uma base de dados de computadores interligados não localmente, ok? Então aqui nós temos a divisão da MILNET e da ARPANET. Isso, chegando aí, andando, avançando na nossa linha do tempo, aconteceu muita coisa, muita água passou por debaixo dessa ponte. Nós chegamos exatamente em 1989, onde houve uma grande metamorfose, uma grande transformação da ARPANET. Então a MILNET ela ficou ali isolada e a ARPANET houve aí uma grande transformação, utilizando aí um sistema chamado W3C. O que é o W3C? É o famoso WWW, que é o World Wide Web, que é a teia mundial de computadores. Por quê? A infraestrutura, no caso o número de computadores conectados a essa rede, ele começou a aumentar muito, muita coisa, tá? E a infraestrutura para isso teve que ser modificada, porque não seria somente os computadores dos Estados Unidos
conectados a uma rede. No caso, começaram a chegar computadores de outros países também. Então essa infraestrutura de dados que era direcionada para os Estados Unidos começou a ficar muito pequena para poder ter também aí conectados computadores de outros países também. Então o sistema W3C foi um sistema desenvolvido para que essa comunicação atingisse, digamos assim, proporções muito maiores do que uma proporção de um país, e sim proporções continentais e fazendo as conexões de todos os continentes através dela. Então quem desenvolveu? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas figurinhas aqui, ó. Então nós temos aqui o conceito, tá, da internet, vou virar para cá um pouquinho, beleza. Aqui nós temos aqui o conceito, tá, da Guerra Fria, envolvendo os blocos, né, a União Soviética aqui de vermelhinho, Estados Unidos lá, né, com a bandeirinha com as estrelinhas, beleza. Aqui nós temos já o sistema de conexão sendo ilustrado continentalmente, né, as conexões continentais. E aqui, ó, nós temos a questão das redes de longa distância, né, que nós temos aí com dispositivos dentro da própria cidade. Beleza. Aqui nós temos o mapa, mostrando aqui as conexões que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui, essa pessoa é a pessoa que eu preciso apresentar para vocês, tá? Esse aqui é o culpado, esse aqui é o pai da criança, esse aqui que começou a brincadeira, é ele que deu o pontapé inicial. O nome dele é Timothy Berners-Lee. Muitas pessoas chamam de Tim Berners-Lee. Ele é o cara que, entre aspas, inventou a internet. Se você tem conexão à internet, se você já ouviu falar sobre a internet, ele é o culpado. Obviamente ele não fez tudo sozinho, ele liderou uma equipe para poder fazer o desenvolvimento, mas, né, aí digamos assim, a parte comercial, a parte do crédito, né, é direcionado para ele. Okay? O Tim Berners-Lee está vivo ainda, pelo menos até o momento do vídeo. Graças a Deus está vivo, tá? E se não fosse a ideia dele de fazer o desenvolvimento do sistema W3C, a gente não teria internet hoje, ia ser uma loucura, cada país teria sua rede, né? Reza a lenda que a Coreia do Norte é assim, tá, pessoal? A Coreia do Norte ela tem a internet dela, que funciona dentro do território deles. Então eles não têm conexão, por exemplo, com o Google. Não existe Google Coreia do Norte, tá? Então no caso lá a internet é uma rede estatal, que ela é monitorada e censurada o tempo inteiro por causa de um governo ditatorial. Então ele que dá as cartas, ele que fala o que vai para a rede, o que vai para o rádio, o que vai para a TV. Então tudo relacionado a telecomunicação ou comunicação, tudo é passado pelo governo. Então é pente fino mesmo, é filtro, tá? Tirando a Coreia do Norte, está todo mundo conectado através do sistema W3C. Então todo mundo precisa falar a mesma língua para a gente poder se conectar. O Tim Berners-Lee, ele começou o desenvolvimento do projeto W3C em 1989 e ele fez a finalização desse projeto em 1991, que foi exatamente quando a internet entrou no ar e, por coincidência também, houve aí a finalização da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria terminou exatamente no mesmo ano quando a internet ela entrou no ar através aí do Tim Berners-Lee, tá? Então os créditos vão para ele. É interessante a gente que fala de rede, a gente precisa saber de Tim Berners-Lee, não tem como, tá? Não tem como. É a mesma coisa uma pessoa que vai correr de Fórmula 1 e não sabe quem é Schumacher ou Ayrton Senna, é complicado. Então a gente precisa saber exatamente esse cara aí, o Tim Berners-Lee, tranquilo? Então beleza. Como que é feita o sistema de conexão entre os continentes? Pasme, né? Como que eu consigo me conectar num computador, num site, num servidor que está nos Estados Unidos? Por exemplo, a Google. Quando você se conecta com a Google, a central da Google nos Estados Unidos, ela tem o que nós chamamos aí de conexão distribuída, né? De rede distribuída, porque como que ela funciona? Ela tem como se fosse subservidores. O servidor principal, ele fica nos Estados Unidos, e para poder fazer um leve, para todo mundo não estar conectado no mesmo ponto, ele tem um sistema no meio do caminho que é um subservidor, por exemplo, a Google Brasil. Nós nos conectamos na Google Brasil e, se for necessário, ele passa a nossa conexão através disso, aí chama de sistema distribuído, né, para conexão para o servidor que tem a informação ou para o servidor principal. Mas como que isso acontece? Por incrível que pareça, a internet ela vem por cabos submarinos. O cabo ele é submerso. Então os cabos se encontram no fundo do mar, tá? Então esse cabeamento de fibra ótica, tá vendo?
que é colocado no fundo do mar. Então uma ponta ela sai no continente e a outra ponta vai sair lá no outro continente. E é aqui que nós vamos ter a conexão de dados entre os computadores, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, você vai ver aqui nesse mapinha aqui, ó, exatamente, não sei se dá para você poder enxergar, nós temos aqui todas essas linhas, que é o mapa de fibra ótica mundial para poder fazer a internet funcionar. Ah, Luciano, mas se um cabo romper, se um submarino bater, tá fazendo baliza no fundo do oceano, bateu, cortou, né? O que vai acontecer? Obviamente nós não temos apenas uma rota, nós temos várias rotas. Então é como se você estivesse viajando para um local. Você tem várias vias, você tem várias estradas que será possível de você chegar ao local de destino. Então você tem uma via principal, que é a via, digamos assim, mais rápida, ou a via, né, que tem menor fluxo de veículos, que vai te deixar no seu destino. Mas caso seja necessário, você consegue fazer o que nós chamamos de dar a volta, né? Você faz uma via um pouco mais longa, um pouco mais comprida, mas você chega no seu local de destino. Então, se por um acaso um cabo romper, acontecer algum tipo de problema, nós temos aí outras vias secundárias para poder estabelecer a conexão, tá? Então, tudo isso aqui é direcionado através do fundo do mar. Como que é colocado esses cabos aqui até então? Aqui, ó, aqui tem um exemplo, tá vendo? Ó, de como é o interior do cabo. Então aqui você vai ter um material chamado fibra ótica, que é um material, né, que é um fio que tem uma espessura menor que um fio de cabelo. A comunicação se dá através de luz, tá? E ali você tem ali uma comunicação, uma transferência de dados em altíssima velocidade. Então precisa ser feito em fibra ótica. Até tenho aqui um cabo de fibra ótica que chega, por exemplo, na casa da gente, ó. Então aqui dentro, não dá pra ver, mas tem um cabinho bem fininho, da espessura de um fio de cabelo, passa luz ali dentro e é aqui que seus dados são trafegados. Antigamente a gente utilizava a linha telefônica, né? Que é uma conexão chamada de ADSL, que é a conexão através de linha telefônica, através de fio de cobre, entendeu? Então, que é um cabo de rede mesmo, um cabo, né, de cobre, ao qual a comunicação vai acontecer. Então hoje nós temos a questão da fibra ótica, que um easter egg interessante, a fibra ótica ela é indiana, ela não é japonesa, não é americana, a fibra ótica foi desenvolvida na Índia, olha que louco. Então nós utilizamos aí um equipamento indiano para que você possa se conectar à internet através de fibra ótica e tenha aí uma alta velocidade. A fibra ótica ela é passada com navios. Tá? Então você vai ter um navio com um carretel gigantesco de fibra ótica, tá? Na verdade não é só um cabinho tipo esse aqui, não é só isso. É um anel com dezenas ou centenas desses cabinhos que vão ser conectados aí em algo chamado data center. O que é um data center? O data center é uma estrutura direcionada para que a gente consiga fazer uma distribuição de rede ou internet. Essa estrutura é de altíssimo nível. Então você tem corredores com equipamentos ao qual fazem as conexões para outros locais. Então você tem aí os data centers, né? Então você tem aí uma base para que essa conexão ela aconteça, tá? Então tudo isso aqui é direcionado através de navios. Eles vão, né, jogando, né, a fibra ótica através também do auxílio de mergulhadores, barcos de pequeno porte, né, submarinos, né? Inclusive é feito todo um estudo geográfico do fundo do mar, que nós temos aí que nós chamamos de fossas e fendas. Então nós temos aí as fossas, né, que digamos é aquela parte que dá aquela descidinha, e as fendas que é realmente um buraco, tá? Então se você jogar um cabo e o cabo cair numa fenda, é igual o carretel com linha de pipa. Ele vai desenrolando, 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 desenrolando. Você fala, cara, cadê o fundo? E o cabo está indo lá para o final da fenda. Então, é feito toda a topologia, o estudo, né, do fundo do mar para poder fazer a rota de como o cabo vai passar, por onde que ele vai cair. Então, digamos assim, é um estudo que dá um rolê muito grande, ele é muito apurado, tá, para poder fazer esse tipo de comunicação e a sua internet funcionar aí na sua casa.
Outra coisa importante também é esse conceito aqui, ó, falando a respeito de LAN, MAN e WAN. Como que funciona? LAN significa rede local, área, network. Ou seja, é aquela rede que a gente está acostumado a fazer, que vocês viram aqui inclusive comigo no treinamento, que é aquela redezinha da casa da gente, né? A gente vai lá, quer distribuir, por exemplo, ponto, sinal de internet para os equipamentos de casa. Aí eu vou lá, conecto um cabo, então faço no roteador. Eu estou criando uma rede LAN. A rede MAN, ela já é um pouco diferente. Por quê? Eu consigo fazer esse tipo de conexão através de locais diferentes. Por exemplo, eu tenho uma infraestrutura de base que vai ligar o prédio onde se encontra uma empresa, que é a matriz, com um prédio, tá? Que se encontra a filial. Então, a princípio, eu vou até detalhar isso mais para frente, tá? Mas, a princípio, esse tipo de conexão é que nós chamamos de conexão MAN, Metropolitan Area Network. A Metropolitan Area Network, eu também consigo fazer a conexão entre cidades, né? Consigo fazer a conexão aí entre esses pontos, né? Direcionados, tá? A rede, no caso aqui, cidade não, prédio, falei errado, foi mal. A rede WAN, aí já é a internet, que é o Wide Area Network. Aí sim eu consigo fazer a conexão entre cidades, estados, países e continentes. Então eu tenho essa infraestrutura para poder fazer o quê? O resultado dessas conexões entre cidades, estados, países, continentes, eles se resultam na conexão, né, que é a internet. Então a internet também é conhecida como rede WAN, tá? Tanto é que quando você vai fazer a configuração, por exemplo, de um roteador, você percebe que o cabozinho da internet, ele conecta numa porta chamada WAN, que é a porta WAN. Ou seja, é a porta que vai estar recebendo a conexão da internet, e nas outras portas, né, que é a porta LAN, vai estar fazendo distribuição do ponto, né, de internet para a sua rede local, né, que vai ser somente dentro da sua casa, tá? Então a internet também é conhecida como rede WAN, ok? Outra coisa importante para poder debater com vocês é o seguinte: há uma diferença, tá, pessoal? Vou até colocar aqui, ó. Há uma diferença muito grande em MBPS e MB, tá? MBPS significa megabit por segundo. Isso é direcionado para as redes LAN, rede doméstica. A conexão ela vai acontecer entre um dispositivo e outro, tá? Nessa nomenclatura, no caso megabits por segundo, tá? Megabit. Então, megabit está relacionado à rede LAN. É essa que nós colocamos aquele cabinho de rede, tá? Aí na sua casa. Vou até pegar um cabinho de rede para você poder ver. Esse cabo azul aqui, ó. Então esse cabinho de rede aqui, ó, ele é megabit por segundo, tá? Megabit por segundo. Esse aqui. Megabytes já é direcionado, tá, à rede WAN, ou seja, internet. É por isso que você tem aí a internet de 5 mega, 10 mega, 100 mega, tá? Ou seja, velocidade externa, é a velocidade de internet. Muita gente confunde megabits por segundo, que é a velocidade de rede interna, com a velocidade, né, de rede externa, que é a internet. Então aqui ele funciona em megabits por segundo, Mbps. Aqui também, ó, esses dois já funcionam em megabytes, tá? No caso aí 100 mega, 200 mega, então tem que tomar esse cuidado, tá? Então a nomenclatura de uma rede interna para uma rede externa, ela é bem diferente, ok? Então o que nós vamos ter? Dentro aí das redes internas, né, das tecnologias que estão direcionadas, entendeu, para as placas de rede, nós temos aí duas nomenclaturas que são mais utilizadas hoje em dia. Não vou ficar falando das nomenclaturas antigas lá da década de 1990, não. Eu vou falar o que nós temos hoje efetivamente nos equipamentos. Nós temos computadores com dois tipos de tecnologia para conexão de rede. E isso vai interferir na velocidade final da internet. Então presta atenção, tá? Então presta atenção que vai ser o caso
aí da sua casa ou da empresa que você trabalha, tá? Nós temos uma conexão chamada Fast Ethernet. A conexão Fast Ethernet, ela tem um limite. Então imagina um carro, tá? Que tem aí a sua velocidade máxima. Então nós temos carros que atingem 140, tem carro que é 160, tem carro que é 200, carro de corrida que chega a 300. Então a tecnologia Fast Ethernet, ela chega no máximo a 100 megabits por segundo, tá? Então a LED vai de 10 a 100 megabits por segundo, que é chamada 10/100, ok? Então ela vai chegar no máximo a 100 megabits por segundo. A conexão, na verdade, a tecnologia, tá? Gigabit Ethernet, tá? Ela já tem aí uma alta velocidade em relação à Fast Ethernet. A Fast, que é rápido, ela não é tão rápida. O que nós temos aí é Gigabit. Então, olha o nome, Gigabit Ethernet. A conexão Gigabit Ethernet, ela chega até 1000 Mbps, tá? Então, é uma velocidade altíssima. Então, significa o seguinte, se você for colocar uma conexão de altíssima velocidade de fibra ótica na sua casa, tem que tomar cuidado. Porque se o seu roteador for Fast Ethernet, lascou. Se o seu notebook, a conexão dele, não só da internet wireless, no caso da conexão wireless, ou da conexão com cabo, for Fast Ethernet, lascou. Se o seu computador for a mesma coisa, Fast Ethernet, seu console, lascou também. Por quê? A velocidade da internet de fibra ótica, a tecnologia da placa de rede dos equipamentos, precisa ser Gigabit Ethernet. Por quê? Se você, por exemplo, contratar um link de 300 mega aí na sua casa de internet, 300 mega, olha, a internet de casa o bicho vai pegar 300 mega, e o seu computador for um computador antigo, ele for um computador da época do Fast Ethernet, a sua internet de 300 vai estar limitada a 100. Você vai pagar 300 e vai usar 100. 200 mega de internet vai estar morto, só que você vai estar pagando. Então, olha só a treta. Mesma coisa com os roteadores. Se você já tem um roteador, já tem anos de uso, e você trocou o seu provedor de internet, colocando um provedor de alta velocidade, vai dar BO. O seu roteador ele não vai conseguir repassar mais que 100 mega. Então, você precisa observar isso, tá? E também dentro dos roteadores, nós vamos falar mais pra frente, nós temos padrões. E dependendo do padrão, ele vai ficar abaixo de 100 MB e ainda por cima. Então você precisa ficar o quê? Atento a essas tecnologias, ok? Então a tecnologia Fast Ethernet é um pouquinho mais antiga, mas temos aí presente alguns computadores. O problema é quando acontece a migração para a internet de alta velocidade e a placa de rede não consegue acompanhar a velocidade do provedor que está chegando para você aí vindo de canais de fibra ótica até então. Então você precisa ficar muito atento a esse detalhe. E para a gente chegar aqui aos finalmente, vale a pena colocar algo aqui porque é muito interessante, muita gente confunde e é uma informação extremamente válida, né? Eu quero falar com vocês sobre intranet e extranet. Tem isso? Existe isso, Luciano? Na verdade existe sim, tá? Na verdade são derivações da internet. Então, através da internet, nós podemos ter uma conexão no sistema intranet e através da internet nós temos aí um sistema de conexão extranet. Como que funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem me acompanhar com mais facilidade. A galera que faz faculdade, nós temos aí o famoso sistema, né, que é um site da faculdade. Vamos pegar, por exemplo, aí a UFJF. Você tem lá a instituição e ali você tem o site, onde você tem um determinado local, geralmente fica no canto superior do site, geralmente do lado da direita ou esquerda, lá a área do aluno. Então a área do aluno você coloca um login, uma senha, e ali você ganha uma conexão para um espaço restrito desse site, onde terão quais informações? Informações do aluno, o endereço, qual período, qual curso, as notas, requisição de documentos com secretaria, ou seja, ali o aluno ele resolve a vida dele, tá?
Então, isso pode ser feito tanto na intranet quanto na extranet. A extranet é a mesma coisa, é um site, vamos supor, FJF, vai lá, login, senha, tarará, abriu e você consegue ver as informações daquela pessoa. Qual é a diferença então da intranet para a extranet? A diferença não é o funcionamento, e sim a maneira que você se conecta, tá? Esse que é o ponto do gato. Então, a palavra intra vem de interno, a palavra extra vem no caso extranet, vem de extra. Então, por exemplo, se você está num local ou um site ao qual você precisa estar em um local específico para acessar essa informação, então vamos dar um exemplo. Vamos lá, o FJF. Eu só consigo acessar as minhas notas nos computadores da secretaria. Eu só consigo ter acesso às informações que eu preciso nos computadores que ficam dentro do campus. Se essa é a forma de conexão, então esse sistema é conhecido como intranet, é interno. Eu preciso estar num local específico, que é a faculdade, é o campus, para que eu consiga fazer o acesso às informações. Se eu for tentar fazer o acesso às informações de casa ou de uma outra cidade, eu não consigo acessar exatamente por conta da minha localização, ok? Agora, se você tem esse sistema ao qual você consegue acessar dentro da faculdade e também da sua casa, da casa da sua tia, de outra cidade, então esse sistema é conhecido como extranet. Em qualquer local que eu tenha acesso à internet, eu consigo me conectar a esse sistema de conexão para poder ter a visualização dos dados. Por exemplo, nós temos o sistema de extranet, que é exatamente a plataforma online. Então, através do site da Treine, você entra no espaço do aluno, coloca um login e senha que é autenticado nos nossos servidores, não só aqui na unidade, mas também na sua casa, você consegue ter acesso às informações. Então, se você está fazendo dessa forma, é uma extranet. Agora, se você precisa vir aqui na unidade, tá? Ou no caso, deixa eu até melhorar o meu exemplo. Se funcionasse apenas e unicamente apenas aqui na unidade, aí seria uma intranet, ok? Então isso vale muito a pena a gente debater, porque tem uma confusão muito grande. Muita gente acaba descrevendo a extranet detalhadamente e fala que é uma intra. Então tem uma confusão enorme. Então o que você tem que lembrar? Vou repetir. Se você precisa ir até a faculdade para poder acessar a informação, intra. Se você consegue acessar da sua casa essa informação, extranet. Beleza? Então, no máximo é isso aí, tá? Nós vamos chegando ao final dessa ementa, foi bem rapidinho, tá? E eu vou deixar também aí um exercício, tá? Aí no grupo, tá? Vou digitar, vou colocar dentro do grupo, para que vocês possam mandar as respostas para mim, para a gente poder debater, ok? Então vai ter uma bateriazinha de perguntas aí para vocês mandarem para mim. Tranquilo? Então é isso aí, a gente fica por aqui e até o nosso próximo vídeo aí de complementação. Grande abraço, valeu gente, tchau, tchau!